programa de renovação dos blindados do Exército Brasileiro não é uma disputa entre 2 ou 3 fabricantes. É uma corrida global. E mais um gigante acaba de ter sua participação confirmada de forma oficial pelo EPEX. O blindado espanhol Ascod entra formalmente na disputa pelo VBC FUS. Ele não chega como azarão. 4 exércitos já apostaram nessa plataforma. Mas esse mesmo veículo carrega um histórico europeu que quase destruiu o maior programa de blindados do Reino Unido e uma proposta técnica que pode ser o argumento mais incômodo para os rivais alemão e sueco nessa disputa. Para entender o que o Ascod representa, é preciso voltar nos anos 1990. 2 países europeus tinham o mesmo problema que o Brasil enfrenta hoje: uma frota envelhecida de transportes blindados que precisava ser substituída por algo capaz de combater de verdade, não apenas de transportar tropas. A cooperação entre a empresa austríaca Steyr Daimler Puch e a espanhola Santa Bárbara Sistemas resultou no Ascod, um programa desenhado para substituir os velhos M113 dos exércitos espanhol e austríaco. O primeiro protótipo foi testado em 1992. 4 anos depois, o veículo entrou em produção. A Áustria opera 112 unidades sob a designação Ulan. A Espanha mantém 261 Pizarro em serviço em 3 variantes: 204 na configuração de combate de infantaria, 21 como viaturas de comando e 36 configurados para engenharia. O salto definitivo veio quando o exército britânico buscou um substituto para sua frota de veículos de reconhecimento blindados. O Ajax, como ficou conhecido no Reino Unido, é um desenvolvimento da GDLC a partir do modelo de exportação Ascod. As tropas britânicas começaram a receber as primeiras unidades em 2025, após correções de problemas de ruídos e vibrações que atrasaram o programa por 8 anos. O Ministério da Defesa do Reino Unido encomendou 589 veículos em 6 variantes, todos baseados na mesma plataforma. E ao declarar a capacidade operativa inicial do Ajax, afirmou que o programa tem, segundo nota oficial, importante potencial de exportação, com conversações ativas em andamento com múltiplos clientes. Um desses clientes é o Brasil. Na configuração IFV proposta para o Brasil, o Ascod 2 opera dentro de parâmetros muito próximos dos seus rivais diretos nesta disputa. A plataforma suporta pesos brutos de até 45 toneladas, com motores MTU de até 1.100 cavalos de potência. A suspensão utiliza barras de torção com amortecedores rotativos piedrafita. A tripulação é composta por 3 militares, com capacidade para transportar 8 fuzileiros completamente equipados no compartimento traseiro. A velocidade máxima homologada é de 72 km por hora. O armamento principal na versão de combate de infantaria é o canhão automático Mauser MK-32 de 30 mm. O calibre permite trabalhar com uma grande variedade de munições, incluindo projéteis perfurantes contra blindados e explosivos de alto poder incendiário. Como armamento secundário, o veículo opera com uma metralhadora coaxial de 7,62 mm. A versão mais recente voltada para o mercado de exportação, incluindo o contrato firmado com a Letônia, avança para uma solução ainda mais moderna. Os Ascod destinados à Letônia receberão a torre não tripulada UT-30 Mk2 da Elbit Systems, equipada com o canhão automático Bushmaster 2, de 30 mm, sistemas anti-tanque e proteção balística certificada pelo padrão OTAN Stanag 4569 nível 4. Essa torre integra também o sistema de proteção ativa Hard Kill Iron Fist, sensores eletroópticos avançados e capacidade de montagem de mísseis anticarro. Mas a proposta mais ambiciosa da GDLC para o Brasil vai além do IFV. A empresa desenvolve uma variante de tanque de batalha principal médio sobre o mesmo chassi do Ascod, com peso bruto de 42 toneladas e equipada com o sistema Hit Fact de 120 mm da Leonardo, a mesma torre utilizada no Centauro 2, já operando pelo Exército Brasileiro. Essa comunalidade de torre entre o IFV e o MMBT é exatamente o que o alto comando brasileiro exige como critério de seleção no programa Forças Blindadas. O Ascod tem um argumento logístico que os rivais alemão e sueco precisam contrariar. Ele foi concebido, desde a origem, com a modularidade como filosofia central. A plataforma é compatível com o transporte aéreo militar pelos cargueiros A400M e C-17, o que a capacita para operações em ambientes que vão do Ártico ao deserto.
uma flexibilidade operacional que poucos blindados da categoria conseguem oferecer. No mercado americano, a versão Griffin 3 do Ascod chegou à fase final da concorrência para substituir os Bradley no programa XM-30 do Exército dos Estados Unidos, uma das licitações de blindados mais exigentes do mundo, com decisão prevista para 2027. Entrar nessa final já é, por si só, um atestado técnico de alto nível. Mas o programa Ascod não é isento de histórico delicado. Segundo a imprensa especializada europeia, o desenvolvimento do Ajax britânico acumulou 8 anos de atraso causados por problemas de vibração e ruído que afetaram tripulações durante os testes. Situação que a GDELS corrigiu ao longo do processo, mas que deixou uma marca no registro do programa. O Exército Brasileiro, ao avaliar os concorrentes, terá esse histórico sobre a mesa. A questão não é se o problema foi resolvido. A entrada em serviço do Ajax em 2025 indica que sim. A questão é o que esse percurso revela sobre os riscos de programas de longa duração, especialmente para um país que já convive com atrasos crônicos nas suas próprias aquisições de defesa. A entrada oficial do Ascod na lista de candidatos do EPEX confirma que o Brasil está sendo tratado como um cliente estratégico pelos principais polos industriais de defesa do mundo ocidental. Com os episódios já publicados nesta série, Tulpar, CV90-120, VT4 e KF-41, e agora o Ascod, o radar militar está mapeando em tempo real cada plataforma que pode moldar a face da cavalaria brasileira na próxima década. O próximo episódio traz o terceiro candidato ao VBC-FUS, o VN-20, o IFV da Norinco chinesa, que aparece na lista ao lado das plataformas ocidentais, num movimento que levanta questões geopolíticas que vão muito além das especificações técnicas. Se você está acompanhando essa série, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Todos os episódios anteriores estão organizados na playlist Futuros Blindados do Exército Brasileiro, com o link fixado no primeiro comentário. Até o próximo vídeo no Radar Militar.